Leitura do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavra do Senhor.
fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. C'è una voce che risuona all'improvviso Há uma voz que nella ressoa vita di improvisamente Abramo. na vida de Abraão. Una voce che lo invita a Uma intraprendere voz un que o cammino convida a che iniciar sa um di caminho assurdo. que sabe que é absurdo. Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla Uma sua voz que o impulsiona a dalle desenraizar-se radici da della sua sua pátria, famiglia, das raízes da sua per família, andare verso un futuro nuovo, para ir em direção a um un futuro novo, diverso. um futuro diverso. È tutto sulla base di una E promessa. tudo segundo uma Cui promessa, bisogna solo fidarsi. da qual precisa somente fiar-se. E fidarsi di una promessa Fiar-se de uma non promessa è facile, não ci é vuole fácil. coraggio. É necessário coragem. E E Abraão si fidò. confiou. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. A Bíblia não fala nada sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica das coisas deixa supor que adorasse outras Forse era divindades. un uomo sapiente, Talvez era um homem sábio, habituado a ler o céu e as estrelas. Il Signore infatti O gli Senhor, de promette fato, che lhe la sua promete descendenza a sua descendência sarà será numerosa como as estrelas che nel cielo. que estão no céu. E Abramo parte. E Abraão parte. Ascolta la voce Ouve di a Dio voz de e Deus si fida della sua parola. e confia na sua palavra. Questo è importante. Isto é Si importante. fida della parola Confia di Dio. na palavra de Deus. E con questa sua partenza nasce un E com nuovo essa sua partida modo di nasce um novo concepire modo de la conceber relazione con a Dio. relação com Deus. E per questo motivo che il É patriarca por Abramo esse motivo que o è patriarca presente Abraão nelle grandi tradizioni é presente nas spirituali grandes ebraica, tradições cristiana espirituais e hebraica, islamica, cristã e come il islâmica, perfetto uomo como o di Dio, perfeito homem de Deus, capaz de submeter-se a Ele, anche quando la sua volontà também si rivela quando a sua ardua, vontade se se revela non árdua addirittura e incomprensibile. até mesmo incompreensível. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraão é, portanto, o homem Quando da Dio palavra. parla, l'uomo diventa Quando recettore Deus di fala, quella o parola homem e torna-se la sua vita receptor daquela il palavra. luogo in cui E a essa sua chiede vida, di incarnare. o lugar em que pede Questa para è se una encarnar. grande novità Essa é uma nel grande cammino novidade religioso no dell'uomo. caminho religioso do homem. La vita del credente A vida do fiel comincia a começa a se conceber como vocação, cioè chiamata, isto é, chamado, come luogo dove como si lugar realizza onde una se promessa. realiza uma promessa. Ed egli si muove nel mondo non tanto E ele se move no sotto mundo, il peso di un não enigma, tanto sob o peso de um ma enigma, con la forza di mas quella com a promessa força daquela che un promessa giorno si realizzerà. que um dia irá se Abramo realizar. credette E Abraão nella acreditou promessa di na Dio. promessa de Deus. E credette e andò Acreditou e foi, senza sapere sem dove saber andava. para onde ia. Così dice la lettera Assim agli ebrei. diz a carta aos Hebreus. Ma si fidò. Mas confiou. Leggendo il libro della Genesi, Lendo o scopriamo livro come do Abramo Gênesis, visse la descobrimos preghiera como Abraão nella continua fedeltà a quella parola, viveu a oração na che contínua periodicamente fidelidade si affacciava lungo daquela il suo palavra, cammino. que In periodicamente sintesi, possiamo encontrava dire no seu che caminho. nella Em vita síntese, di podemos Abramo dizer que na vida de Abraão, fede si fa a fé storia. se faz história. La fede si fa storia. A fé se faz Anzi, história. Ou melhor, Abraão, com a sua vida, com seu exemplo, nos ensina este caminho, esta estrada, na qual a fé storia. se faz história. Dio non è più visto nei Deus não é mais visto cosmici, somente nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante que pode incutir terror. invece il Dio di Abramo Em vez o Deus de Abraão diventa mio se Dio, torna o meu Deus, il Dio della mia storia o Deus da minha história pessoal, che guida i miei que guia passi, os meus passos, che non mi abbandona, que não me abandona. il Dio dei miei giorni, O Deus dos meus il dias, compagno o companheiro delle mie avventure, das minhas aventuras, Dio provvidenza. o Deus providência. Io mi domando Eu me e ti pergunto domando, e pergunto a vocês: noi abbiamo questa esperienza nós di temos Dio, esta experiência de Deus, mio Dio, o meu Deus, il Dio che mi accompagna, o Deus que me acompanha, il Dio della mia storia personale, Deus da minha história il Dio pessoal, che guida i miei passi, que guia os meus che non passos, mi abbandona, que não me abandona,
o Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Vamos pensar um pouco nisso. Essa experiência de Abraão é testemunhada também por um dos textos mais originais da história da espiritualidade. O Memorial de Blaise Pascal. Começa dessa maneira. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não dos filósofos ou dos sapientes. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Esse memorial escrito, um pequeno pergaminho, encontrado depois da sua morte, que estava interno de um vestido do filósofo, exprime não uma reflexão intelectual que um homem sapiente pode conceber sobre Deus, mas exprime o sentido vivo, experimentado da sua presença. Pascal anota até mesmo o momento preciso em que sente aquela realidade, tendo finalmente encontrado, a noite do dia 23 de novembro de 1654. Não é o Deus abstrato, ou Deus cósmico. Não, é o Deus de uma pessoa, de um chamado, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que certeza, Deus que é certeza, que sentimento, que alegria. A oração de Abraão se exprime, antes de tudo, com ação. Homem do silêncio, que em cada etapa constrói um altar ao Senhor. Abraão não edifica um templo, mas dissemina o caminho de pedras que recordam a passagem de Deus. Um Deus surpreendente, como quando lhe faz visita na figura de 3 hóspedes. E ele e Sara acolhem com atenção e que anunciam a eles o nascimento do filho Isaac. Abraão tinha 100 anos e sua mulher 90 mais ou menos. E acreditaram, confiaram em Deus. E Sara, sua mulher, concebeu. Naquela idade. Esse é o Deus de Abraão, o nosso Deus que nos acompanha. Assim, Abraão se torna familiar de Deus, capaz também de discutir com ele, mas sempre fiel. Até a prova suprema, quando Deus lhe pede de sacrificar o próprio filho Isaac, o filho da velhice, o herdeiro. Aqui Abraão vive a fé como um drama, como um caminhar na dificuldade da noite, sob um céu, dessa vez sem estrelas. E muitas vezes acontece também conosco, de caminhar na escuridão, com a fé. Deus mesmo irá deter a mão de Abraão já pronta para atingir, porque viu a sua disponibilidade verdadeiramente total. Irmãos e irmãs, vamos aprender de Abraão, vamos aprender a rezar com fé, a escutar o Senhor, caminhar, dialogar, até mesmo a discutir. Não devemos ter medo de discutir. E dizer uma coisa também que parece uma heresia. Tantas vezes eu ouvi pessoas que dizem, mas sabe, aconteceu isso comigo e fiquei com raiva de Deus. Mas você teve a coragem de ficar com raiva com Deus? Você teve essa coragem? Mas essa é uma forma de oração. Porque somente um filho é capaz
de ficar com raiva do pai e depois reencontrá-lo. Vamos aprender de Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Com Deus, aprendemos a falar como um filho com o pai. Ouvi-lo, responder, discutir. Mas transparente, como um filho com o pai. Assim nos ensina Abraão a rezar. Obrigado. Mas não é em alguns instantes, nem em algumas semanas que se desperta uma fé adormecida, que esta se torna alegria e vida intensa. O grande meio de reanimá-la, enriquecê-la e vitalizá-la é a oração, numa oração meditação. Aqueles que têm uma fé viva, porque a sustentam todos os dias com o estudo e a reflexão, só resta amar a Deus na oração, pois estão preparados para isto. Os outros precisam exercitar-se paciente e laboriosamente no conhecimento de Deus, pela prática da oração-meditação. A sua fé acabará por despertar e tornar-se vida para estimular, assim, o seu amor e elevar a sua oração. Aconselho a recitar, de tempos em tempos, a seguinte oração de Santo Agostinho, que suscitará em você a necessidade de conhecer, encorajando a sua busca. Senhor meu Deus, minha única esperança, escutai-me. Não permitais que por fraqueza eu deixe de buscar-vos, mas fazei com que eu busque ardentemente a vossa face. Dai-me a força de vos buscar, vós que me fizestes encontrar-vos cada vez mais. Diante de vós está a minha força e a minha fraqueza. Guardai a minha força, curai a minha fraqueza. Diante de vós está a minha ciência e a minha ignorância. Onde me abristes, acolhei a minha entrada. Onde me fechastes, abri ao meu chamado. Tenho estabelecido uma relação íntima com o meu Deus, o que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que guia meus passos, quem não me abandona, o Deus dos meus dias. A minha oração tem alimentado a minha fé no Deus Providência. Estabeleça um verdadeiro diálogo com o Senhor, reconhecendo-o como Deus de sua vida
de sua história pessoal. Peça a Ele que venha aumentar a sua fé e sua perseverança na oração.